Se você acompanha o canal já há um bom tempo, você deve saber que o futebol do Brasil não cresceu de modo uniforme. Sem a existência de um campeonato brasileiro até 1959, os clubes jogavam apenas os campeonatos estaduais, que geralmente eram curtos e faziam as equipes jogarem poucas partidas ao longo do ano, o que quase sempre gerava prejuízo. Para dar movimentação aos atletas e ganhar algum dinheiro de bilheteria, era muito comum os clubes organizarem torneios, geralmente convidando equipes cujos jogos poderiam despertar o interesse do público. Um dos vários torneios existentes foi o Torneio Quadrangular do Recife, realizado em 1955 e que voltou a se repetir em 1961. E se você quiser conhecer todos os detalhes deste antigo torneio, é importante que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 6 amigos, porque Recife tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Falando em especial da primeira metade do século passado, as dificuldades de locomoção dentro de um Brasil praticamente sem estradas, situação que viria a mudar apenas a partir da gestão do presidente Juscelino Kubitschek, era muito grande. Como resultado, fora alguns amistosos que as equipes jogavam eventualmente, os clubes muitas vezes jogavam ao longo do ano apenas o campeonato estadual. E que quando a gente puxa mais para o início, a gente vê que se resumia ao campeonato da capital, pois com raras exceções, os clubes do interior não tinham interesse em disputar os jogos na capital. Mas aí vinha outro problema. O campeonato estadual não poderia ser longo demais, de modo que o torcedor perdesse o interesse pelos jogos, principalmente se a sua equipe já estivesse fora da disputa pelo título. Mas também não poderia ser curto demais, ao ponto de deixar os clubes sem atividade na maior parte do ano. Tinha que ter um equilíbrio, só que mesmo equilibrando, ainda ficava curto. Havia casos em que a equipe só jogava um jogo por mês. Muitos e muitos torneios foram realizados no passado, a fim de trazer certa lucratividade. Sem falar que também era muito comum excursões a vários estados em sequência durante o mês inteiro, transformando esses amistosos em grandes atrações. Em 1955, como o Campeonato Pernambucano só iria começar em junho, o Sport Clube do Recife, que naquele ano comemoraria o seu cinquentenário, ou seja, 50 anos de história, resolveu organizar o chamado Torneio Quadrangular do Recife. E o mais interessante é que no mesmo ano foram realizadas 2 edições do mesmo torneio, fato que também se repetiria em 1961. Ou seja, 2 torneios em cada um dos 2 anos em que o torneio foi realizado. A edição 1 do Torneio Quadrangular do Recife de 1955 contou com as presenças do Sport Recife, do Santa Cruz e dos convidados Bahia e Vasco da Gama, que contava com o goleiro da seleção brasileira da Copa de 50, Barbosa, e que em 56 acertaria contrato com o Santa Cruz, e os pernambucanos Ademir de Menezes e Vavá, ambos revelados no Sport, sendo todos os jogos realizados no estádio da Ilha do Retiro, e também recebeu o nome de Taça General Oswaldo Cordeiro de Farias, em homenagem ao então governador de Pernambuco. No dia 13 de março, o torneio foi aberto com o jogo Santa Cruz e Vasco, e o time carioca venceu pelo placar de 3-1. Gols de Macaquinho, emprestado pelo América do Recife, assim como também os atacantes Vivinho e Dário, a favor do time tricolor do Arruda, enquanto que, a favor dos Cruz Maltinos, marcaram Iedo 2 vezes e Pedro Bala. O Santa Cruz jogou com Neves, Palito e Arlindo, Aldemar, Calico e Edinho, Jorge de Castro, Macaquinho, Vivinho, Mituca e Dário. O Vasco jogou com Barbosa, Ismael e Bellini, Amauri, Adésio e Coronel, Pedro Bala, Iedo, Vadinho, Beto e Dijair. Dia 15, o Sport Recife do treinador Gentil Cardoso recebeu o Sport Clube Bahia, e o Leão Pernambucano venceu pelo placar de 2-1. Gols de Valder e Traçaia para o rubro-negro e de Carlito a favor do tricolor baiano. O Sport Recife jogou com Carijó, Bria e Valder, Moreira, Wilson e Pinheirense, Claudinho, Traçaia, Gringo, Soca e Gel. O Bahia jogou com Osvaldo, Rui e Juvenal, Juca, Job e Fontoura, Marito, Naninho, Carlito, Clóvis e Lierte. No dia 16, aconteceram os jogos da segunda rodada.
Na preliminar, houve o clássico Sport Santa Cruz, que terminou com vitória leonina pelo placar de 4-2. Gols de Traçaia 2 vezes e Soca também 2 vezes a favor do Leão e de Jorge de Castro e Tim a favor da Cobra Coral. O Sport jogou com Carijó, Valder e Bria, Wilson Moreira e Pinheirense, Claudinho, Traçaia, Gringo, Soca, Claudinho, Traçaia, Gringo, Gel e Mainha. O Santa Cruz jogou com Neves, Palito e Arlindo, Calico, Lucas e Ananias, Jorge de Castro, Cláudio, Simone, Mituca e Jaime. Logo na sequência, houve o jogo Bahia e Vasco, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Marito e Sandoval 2 vezes para o tricolor baiano, e de Vadinho, de Jair e Beto para o time carioca. O Bahia jogou com Osvaldo, Chagas e Juvenal, Rui, Job, Raimundo, Marito, Carlito, Clóvis, Sandoval e Lierte. O Vasco da Gama jogou com Barbosa, Ismael e Orlando Fantoni, Amauri, Adésio e Coronel, Pedro Bala, Iedo, Vadinho, Maneca e Djair. Dia 18 aconteceu a rodada final. Na preliminar, o Santa Cruz enfrentou o Bahia, num duelo de tricolores, vencido pelo Baiano por 2-0. Gols de Carlito e Sandoval. O Santa Cruz jogou com Tempestade, Palito e Arlindo, Zequinha, Lucas e Edinho, Jorge de Castro, Régio, Tim, Amauri e Jaime. O Bahia jogou com Osvaldo, Chagas e Juvenal, Rui, Job e Raimundo, Marito, Nadinho, Carlito, Clóvis e Lierte. No jogo principal, o duelo entre o Sport Recife e o Vasco da Gama, que terminou empatado em 1-1. Gols de Wilson para o Leão da Ilha e de Iedo para o time Cruz Maltino. O Sport jogou com Carijó, Bria e Valder, Moreira, Wilson e Pinheirense, Claudinho, Traçaia, Gringo, Soca e Gel. O Vasco da Gama jogou com Barbosa, Ismael e Orlando Fantoni, Amauri, Adésio e Coronel, Wilson, Iedo, Vadinho, Beto e Djair. O Sport Recife ficou com o título do torneio ao encerrar em primeiro com 5 pontos, seguido pelo Vasco da Gama com 4, pelo Bahia com 3 e pelo Santa Cruz com 0. A competição foi um sucesso de público e renda. Então, para que esperar o próximo ano para fazer outro? Vamos fazer outra edição do mesmo torneio no mesmo ano? Sim! E se achar ruim, a gente faz 3. O remake do torneio quadrangular do Recife de 1955 também receberia o nome de Taça de Jair Brindeiro, em homenagem ao então prefeito da cidade do Recife, e foi jogado entre os dias 19 e 25 de maio, e contou com as presenças do Sport Recife, que no dia 13 havia completado seu cinquentenário, do Náutico, do América Futebol Clube do Recife e do convidado da vez, que foi o Palmeiras. Dia 19, e em jogo preliminar se enfrentaram o Sport Clube do Recife e América do Recife, numa reedição do chamado Clássico dos Campeões, por serem os 2 primeiros times ainda ativos a conquistarem o Campeonato Pernambucano. O América do Recife tinha como grande novidade os 2 jogadores naturais do Suriname, o meia Humphrey e o atacante Mitchell. O placar final foi de empate em 1-1. Gols de Tonho para o Sport Recife e de Macaquinho, que havia disputado a primeira edição do torneio em março com a camisa do Santa Cruz, a favor do América do Recife. O Sport jogou com Carijó, Djalma e Pedro Matos, Zé Maria Moreira e Pinheirense, Carlinhos, Traçaia, Gringo, Soca e Gel. O América do Recife jogou com Miguel, Giroldo e Antoninho, Claudio No, Humphrey e Mourão, Jarbas, Moacir, Mitchell, Macaquinho e Dário. Já no jogo principal, o Náutico enfrentou o Palmeiras e o time paulista venceu pelo placar de 3-1. 3 gols de Humberto a favor do time palmeirense e de Iveson a favor do Alvirrubro de Rosa e Silva. O Náutico jogou com Manuelzinho, Cuíca e Caissara, Edmilson, Gago e Jaminho, Guedes, Hamilton, Iveson, Rubinho e Jorginho. O Palmeiras jogou com Laércio, Nilo e Mário, Nicolau, Valdemar e Gércio, Elzo, Humberto, Ney, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. Dia 22, e na preliminar, o Sport enfrentaria o time do Náutico e o Leão da Ilha venceu pelo placar de 5-2. 3 gols de Gringo, 1 de Soca e 1 de Eliezer para o time rubro-negro e 2 de Hamilton para o time alvirrubro. O Sport jogou com Carijó, Moreira e Pedro Matos, Miguel, Wilson e Pinheirense, Carlinhos, Gringo, Soca, Celi e Eliezer no ataque. O Náutico jogou com Celso, Cuíca e Caissara, Ivanildo, Gago e Jaminho, Guedes, Hamilton, Iveson, Rubinho e Wilton. No jogo principal, o duelo de alviverdes entre o América do Recife e o Palmeiras,
que terminou com vitória suada do time paulista por 1-0. Gol do jogador Ney. O América do Recife jogou com Miguel, Giroudo e Antoninho, Cláudio Honor, Gilberto Faria e Mourão, Jarbas, Moacir, Mitchell, Dário e Gilberto. O Palmeiras veio ao campo com Cavani, Nilo e Mário, Nicolau, Valdemar e Gércio, Elzo, Humberto, Ney, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. A última rodada aconteceu no dia 25 e na preliminar o Náutico venceu a América do Recife por 3-1. Gols de Iveson, Hamilton e Aredo a favor do Alvirrubro de Rosa e Silva e do surinamês Mitchell a favor do Alviverde da Estrada do Arraial. O Náutico jogou com Celso, Caissara e Lula, Ivanildo, Gago e Cuica, Guedes, Hamilton, Iveson, Rubinho e Wilton. O América veio ao campo com Miguel, Giroudo e Antoninho, Cláudio Honor, Gilberto Farias e Mourão, Jarbas, Moacir, Mitchell, Dário e Gilberto. Na partida principal, o duelo entre Sport e Palmeiras, que encerrou com vitória verde pelo placar de 2-1. Gols de Eliezer para o Sport e de Jair Rosa Pinto e Humberto para o Palmeiras. O Sport Recife jogou com Carijó, Moreira e Pedro Matos, Wilson, Miguel e Pinheirense, Carlinhos, Gringo, Soca, Celi e Eliezer. O Palmeiras jogou com Laerte no gol, Nilo e Mário, Nicolau, Valdemar e Gércio no meio campo, Elzo, Humberto, Ney, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. O Palmeiras foi campeão ao terminar com 6 pontos, seguido pelo Sport Recife com 3, pelo Náutico com 2 e pelo América do Recife com apenas 1. O torneio quadrangular do Recife voltaria a ser disputado em 1961, novamente com 2 edições. A primeira edição aconteceu de 13 a 17 de janeiro, com as participações do Sport, do Santa Cruz, do Náutico e do convidado da vez, que foi o Bangu do Rio de Janeiro. Dia 13 de janeiro, e na preliminar, o Clássico das Multidões, na Ilha do Retiro, entre Sport e Santa Cruz, que terminou com vitória do time rubro-negro pelo placar de 4-0. Gols de Osvaldo, 2 vezes, Traçaia e Bé. O Sport Recife jogou com Manga, Bria e Simval, Gilson Tomires e Índio, Traçaia, Bé, Osvaldo, Bittencourt e Djalma. O Santa Cruz jogou com Arijório, Roberto e Nagel, Genário, Luiz, Dodô, Gildo, Casquinha, Lua, Bill e Elmano. Houve também um duelo de alvirrubros entre Náutico e Bangu, que foi vencido pelo Carioca por 3-1. Gols de Geraldo para os pernambucanos e de Bianchini, Vermelho e Correia a favor dos cariocas. O Náutico jogou com Valdemar, Nancildo e Sidney, Milton Copolilo, Givaldo e Hamilton, Saquinho, Geraldo, China, Afonsinho e Elias. O Bangu jogou com Ubirajara, Ananias e Darcy Farias, Ademir da Guia, Zósimo e Nilton Santos, Correia, Mário Tito, Luiz Carlos, Walter e Vermelho. A segunda rodada ocorreu no dia 15 e na preliminar houve o confronto entre o Santa Cruz e o Bangu, jogo esse que terminou empatado em 0-0. O Santa Cruz jogou com Arijório, Roberto e Nagel, Bill, Luiz e Dodô, Gildo, Casquinha, Lua, Joca e Mário. O Bangu jogou com Ubirajara, Ananias e Darcy Farias, Ademir da Guia, Zósimo e Nilton Santos, Correia, Zé Maria, Mituca, Walter e Vermelho. Em seguida, o clássico dos clássicos entre Sport e Náutico. O placar foi de vitória leonina, pelo placar de 2-1. 2 gols de Traçaia para o rubro-negro e um de Geraldo para o alvirrubro. O Sport jogou com Manga, Bria e Simval, Gilson Tomires e Índio, Traçaia, Bé, Osvaldo, Bittencourt e Nilton. O Náutico jogou com Valdemar, Nancildo e Milton Copolilo, Zé Maria, Givaldo e Hamilton, Naldo, Geraldo, China, Afonsinho e Fernando. Dia 17, e a realização da última rodada. Na preliminar, houve o clássico das emoções entre Santa Cruz e Náutico, que terminou empatado em 1-1. Gols de Gildo para o Tricolor e de Zezé para o alvirrubro. O Santa Cruz jogou com Arijório, Roberto e Nagel, Bill, Luiz, Dodô, Gildo, Mário, Casquinha, Joca e Noberto. O Náutico jogou com Valdemar, Nancildo e Milton Copolilo, Zé Maria, Givaldo e Hamilton, Saquinho, Geraldo, Afonsinho, Zezé e Fernando. No jogo principal, o duelo entre Sport e Bangu, e o time carioca venceu pelo placar de 2-1. Gols de Bittencourt para o Sport e de Elcio e Vermelho para o Bangu. Os pernambucanos jogaram com Manga, Bria e Simval, Gilson Tomires e Índio, Traçaia, Bé, Osvaldo, Bittencourt e Nilton. Os cariocas jogaram com Birajara, Joel e Darcy Farias, Elcio, Zósimo e Nilton Santos,
Correia, Zé Maria, Bianchini, Walter e Vermelho. O Bangu foi o campeão do torneio, após ficar em primeiro com 5 pontos, seguido pelo Sport com 4, pelo Santa Cruz com 2 e pelo Náutico com 1. Uma semana depois, começaria o remake do torneio de 61. Porque em Recife as coisas são assim, só prestam com clone. É pizza, é açaí, é hambúrguer e futebol. O torneio contaria mais uma vez com Sport, Santa Cruz e Náutico, porém o convidado da vez seria o Fluminense do Rio de Janeiro, do treinador Zezé Moreira. Na Ilha do Retiro, no dia 22 de janeiro de 1961, houve o clássico das multidões, Sport e Santa Cruz, e as equipes ficaram empatadas em 2-2. Gols de Bé e Newton para o rubro-negro e de Alemão contra e Lua para o tricolor. O Sport jogou com Manga, Alemão e Simval, Gilson Tomires e Nenzinho, Traçaia, Bé, Osvaldo, Bittencourt e Newton. O Santa Cruz jogou com Ari Jório, Roberto e Nagel, Bill, Luiz, Dodô, Gildo, Casquinha, Lua, Joca e Mário. Na partida principal se enfrentaram Náutico e Fluminense e o placar final foi de empate em 2-2. Gols de Elias e Geraldo para o Alvirrubro e de Valdo e Manuel para o tricolor carioca. O Náutico jogou com Valdemar, Nancildo e Milton Copolilo, Zé Maria, Givaldo e Hamilton, Paulinho, Saquinho, Altino, Afonsinho e Elias. O Fluminense jogou com Castilho, Jair Marinho e Pinheiro, Edmilson, Clóvis e Altair, Maurinho, Jaburu, Valdo, Tele Santana e Escurinho. Válido pela segunda rodada, houve o clássico das emoções entre Náutico e Santa Cruz, dos aflitos, e o Santa Cruz venceu pelo placar de 4-0. Gols de Lua 2 vezes, Zeca e Mainha. O Santa Cruz jogou com Arijório, Roberto e Nagel, Bill, Luiz e Dodô, Gildo, Zeca, Lua, Joca e Mário. O Náutico jogou com Valdemar, Sidney e Nancildo, Zé Maria, Givaldo e Hamilton, Fernando, Geraldo, Altino, Afonsinho e Elias. No jogo principal, Sport e Fluminense empataram em 1-1. Gols de Traçaia para o rubro-negro e de Jaburu para o tricolor carioca. O Sport jogou com Manga, Bria e Simval, Gilson Tomires e Nenzinho, Traçaia, Bé, Osvaldo, Bittencourt e Newton. O Fluminense jogou com Castilho, Jair Marinho e Pinheiro, Edmilson, Clóvis e Altair, Maurinho, Tele Santana, Valdo, Jaburu e Escurinho. A última rodada se deu no dia 27, com jogos nos aflitos. Houve o clássico dos clássicos entre Sport e Náutico, que terminou com vitória rubro-negra por 3-1. Gols de Bé e Traçaia 2 vezes para o Leão e de Geraldo para o Timbu. O Sport jogou com Manga, Alemão e Simval, Gilson, Nenzinho e Índio, Traçaia, Bé, Osvaldo, Bittencourt e Newton. O Náutico jogou com Valdemar, Paulinho e Antenor, Zé Maria, Sidney e Givaldo, Fernando, Geraldo, Altino, Afonsinho e Elias. Na partida de fundo, Santa Cruz e Fluminense empataram em 2-2. Gols de Mainha e Zeca para o time pernambucano e de Edmilson e Escurinho a favor do time carioca. O Santa Cruz jogou com Arijório, Roberto e Nagel, Bill, Luiz, Dodô, Gildo, Zeca, Lua, Joca e Mainha. O Fluminense jogou com Castilho, Jair Marinho e Pinheiro, Edmilson, Clóvis e Altair, Maurinho, Tele Santana, Valdo, Paulinho e Escurinho. O Santa Cruz foi campeão ao terminar em primeiro com 4 pontos, a mesma pontuação do segundo colocado Sport, porém o tricolor levou vantagem no saldo de gols. O Fluminense ficou em terceiro com 3 pontos e o Náutico quarto com apenas 1. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!